vocês? Professora Tereza, tudo jóia? Hoje a nossa aula vai ser sobre potenciação. Então a gente vai relembrar a potenciação que a gente já aprendeu com os números naturais e vai aprender também como aplicar a potenciação com números inteiros e vai ver que não tem segredo nenhum, fácil, tá? Então vamos lá, relembrando o que é uma potenciação. Potenciação é a operação matemática onde a gente sempre multiplica um número por ele mesmo. Então é a multiplicação de um número por ele mesmo. Vamos anotar isso aqui? Multiplicação de um número por ele próprio, por ele mesmo. Então eu nunca vou multiplicar dois números diferentes. Vai ser sempre um número por ele mesmo. Por exemplo, 5 vezes 5. Ou, um segundo exemplo, 7 vezes 7 vezes 7. Ou, um terceiro exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É sempre a multiplicação de um número por ele próprio. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tiver isso aqui, 5 elevado a 2, eu vou ler 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado, tá? Quando é 2, a gente chama de quadrado. O que é isso? É a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5, resultado é 25. Um segundo exemplo, 7 elevado a 3 ou elevado ao cubo. Quando o expoente é 3, a gente chama de cubo, tá? 7 elevado a 3 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7. Como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso passo a passo. Primeiro eu resolvo isso aqui, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Certo? Então eu resolvo a primeira multiplicação, o resultado dela eu multiplico no próximo número, que no caso aqui é 7, tá bom? Então, se eu tivesse aqui um terceiro exemplo, 2 elevado à quarta potência. Os únicos expoentes que têm números especiais é o 2 e o 3. Quando eu tenho expoente 2, a gente chama ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. No expoente 3, ao cubo, 7 elevado ao cubo. Qualquer outro expoente a gente vai chamar de quarta potência, quinta potência, sexta potência, tá bom? Nesse caso aqui, como é 4, eu vou chamar quarta potência. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 sendo multiplicado por ele mesmo, 4 repetições, tá certo? Em 4 repetições. Então, vai ficar como? Tenho duas formas de resolver. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Eu associei. 4 vezes 4, 16. Ou posso resolver também passo a passo. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Vezes 2. Que dá 16 também. Então, das duas formas dá certo, dá o mesmo resultado. Você pode escolher a forma que você achar mais fácil, tá bom? Agora vamos ver aqui alguns exemplos de potenciação com números negativos, ou seja, com a base negativa. Lembrando que base é um número que se repete. Então, por exemplo, se eu tenho a base menos 1 e o expoente 2. Base, expoente. A base é um número que se repete. Então, o que vai se repetir? Menos 1 vezes menos 1. Vou resolver normalmente, como a gente resolve as multiplicações mesmo. Primeiro eu vou multiplicar os sinais e depois eu vou multiplicar o número. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1.
mais 1. Um segundo exemplo. Menos 2 elevado ao cubo. Ou elevado à terceira potência. As duas maneiras de falar tá certo, viu, gente? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, é o menos 2, repetindo em forma de multiplicação por ele mesmo, 3 vezes. 3 repetições. Então, resolvendo, ó. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Vezes o menos 2 que ficou de cá, faltou resolver. Mais vezes menos, menos 4 vezes 2, 8. Certo? Então, esses aí foram 2 exemplos de potências com bases negativas. É a mesma forma de resolver. Repete a base, quantas vezes? O número de vezes que o expoente estiver indicando. Aqui foram 2 repetições, aqui foram 3 repetições. Notem que não é 2 vezes 3, 2 vezes 3 seria 6, não é essa a conta. A potenciação é a multiplicação de um número sempre por ele mesmo, tá bom? Ó, um outro exemplo aqui para vocês. Menos 3 elevado à quarta potência. Então, quem que vai se repetir? É a base, o menos 3. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Ó, 4 repetições, porque o expoente é 4. Então, tem 2 formas de resolver. Associando ou resolvendo passo a passo, uma por vez. Eu vou associar porque eu acho mais fácil, tá? Ó, menos com menos, sinais iguais, dá mais. Na multiplicação, né? Lembrando, regrinha de sinal de multiplicação. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Vou associar esses outros dois aqui, ó. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Multiplicando os dois resultados, mais com mais vai dar mais, 9 vezes 9, 81, certo? Essa foi a nossa aula sobre potenciação. A gente relembrou potenciação com números naturais e potenciações agora com números inteiros. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha, para todo mundo aprender matemática e ver que, ó, fácil. Beijos e até a próxima aula.